Olá pessoal, tudo bem? Iniciando mais uma videoaula do canal Passo a Passo. Neste vídeo eu vou mostrar a parte 2 do conteúdo Teorema de Pitágoras, tá bom? Se você ainda não assistiu a parte 1, eu vou deixar um card aqui acima, tá certo? É só clicar e assistir. Então vamos lá. Exemplo 2. Usando o Teorema de Pitágoras, calcule o valor de x no triângulo retângulo a seguir. Tá aqui o triângulo retângulo, tá vendo? A aplicação do teorema de Pitágoras é somente nesses tipos de triângulos, um triângulo retângulo. Então, sempre, né, geralmente, a questão vai dar dois valores e você vai descobrir o terceiro valor. Então, quais são os passos para resolver questões envolvendo o teorema de Pitágoras? Primeiro passo é você identificar a hipotenusa. Identificou a hipotenusa, os outros dois lados são os catetos. E qual a característica da hipotenusa? A hipotenusa sempre vai estar oposta ao ângulo reto, então você vê onde é que está o ângulo reto, e do outro lado a ele vai estar a hipotenusa. Então está aqui o ângulo reto, então do outro lado, ou seja, esse lado aqui, tá vendo? Vai ser a hipotenusa. Então a hipotenusa eu já identifiquei e a hipotenusa vale 10. E no triângulo retângulo, segundo o teorema de Pitágoras, a hipotenusa é o valor de A. Então o 10 é o valor de A. Então, os outros dois valores são B e C, tá bom? Não importa quem é B e C. O importante é que esse valor aqui você pode chamar de B e esse outro valor aqui eu chamo de C. Então, você identificou A, B e C no triângulo retângulo segundo o teorema de Pitágoras. Então, o que o teorema de Pitágoras diz? Que se eu pegar a hipotenusa ao quadrado, seja ao quadrado, é a mesma coisa que é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O enunciado do teorema de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá bom? A ao quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado. Então, agora é só substituir os valores, tá certo? Vamos lá. Quem é A? Quem é A nesse triângulo retângulo? O A a gente já identificou. Então, quem é A? 10 centímetros. Mas é 10 centímetros, 10 elevado ao quadrado, sempre. Igual. Colocar os outros valores também de vermelho. O B. O B, ó. Colocar aqui a setinha de azul. Qual é o valor de B nesse triângulo retângulo? O valor de B nesse triângulo retângulo é justamente o valor x. Tá aqui, ó. B é o valor que a gente quer descobrir que é o x. Então, fica x ao quadrado. X ao quadrado. Mais o valor de C ao quadrado. E qual é o valor de C? O valor de C nesse triângulo é 8, mas só que é 8 ao quadrado. Tá vendo como é fácil? Então, acabou, pessoal. Então, quanto é 10 ao quadrado? Você coloca o valor aqui abaixo. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, dá um total de 100. Igual x ao quadrado, você não tem o que fazer nada, só repete x ao quadrado mais o valor de 8 ao quadrado. E quanto é 8 ao quadrado? 8 vezes 8, 64. Faça as continhas aí. Então, o que acontece agora? Você tem que isolar esse x. Então, se você quer isolar o x, você tem que levar esse 64 para esse membro aqui, ó. Então, vai ficar 100, você repete o 100. E pega esse 64 e leva para cá, ó. E o que acontece quando você pega esse 64 e leva para cá, para o primeiro membro? Quando o número troca de membro, né, numa equação, essa aqui é uma equação, tem igualdade, né? Esse valor aqui, que era positivo, que é mais 64, se transforma no valor negativo, ou seja, 100 já está no primeiro membro, o 64 veio de outro membro, ele troca de sinal. Ou seja, era mais, vai ficar menos. Então, fica 100
menos 64. Isso é igual ao valor que ficou lá. O valor que ficou lá foi só o x quadrado. Professor, sempre vai acontecer isso? Sempre, tá bom? Toda vida que ele está pedindo um dos catetos, você vai subtrair ao invés de somar como você fez no primeiro exemplo. Então, fica 100 menos 64. E quanto é 100 menos 64? Faço as continhas, dá um total de 36. 36 é igual a x quadrado. Se 36 é igual a x quadrado, é a mesma coisa que x quadrado é igual a 36. Então, eu posso extrair a raiz também desse número. Então, toda vida nesse último passo, você extrai a raiz desse número. Então, x, você deixa o x sozinho. Então, vai ficar x. Vou transformar essa potência numa raiz. É igual a raiz quadrada, tá vendo? Eu tiro a raiz desse número aqui, que o número no caso é 36. E qual a raiz quadrada de 36? A raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Então, a gente acabou de achar o valor de x. E o valor de x é 6 centímetros. Então, gabarito item A. Certo? Pessoal, em resumo, eu vou fazer só 2 exemplos, tá bom? Porque é a mesma coisa. Eu posso só mudar esses valores e o processo vai ser o mesmo. Qual a dica que eu vou dar? Vamos para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo, preste bastante atenção. O primeiro exemplo, como você pode observar, ele está pedindo a hipotenusa. Por que que eu sei que ele está pedindo a hipotenusa? Porque a hipotenusa sempre é o valor que está oposto ao ângulo reto. Está aqui o ângulo reto, do outro lado tem a hipotenusa. E a hipotenusa eu chamo sempre de A. Eu apaguei aqui, mas esse valor aqui é o valor de A. Tá certo? Então, sempre quando numa questão de teorema de Pitágoras, ele está pedindo o valor da hipotenusa, ou seja, o valor da hipotenusa é o próprio x, sempre você vai somar, ó, sempre você vai somar os dois quadrados e no final tira a raiz. Sempre é assim. Você só vai mudar esses valores, você vai elevar esses valores ao quadrado e depois tirar a raiz. Você pode fazer até de cabeça, sem armar isso aqui. Sempre que pedir a hipotenusa, tá bom? Ao contrário de uma questão quando ele pede um dos catetos, ó. Por que que eu sei que nessa questão 2 ela está pedindo um dos catetos? Porque a hipotenusa foi dada, está aqui a hipotenusa é quanto? 10. Por que que eu sei que é a hipotenusa? Porque está oposto ao ângulo reto. Então, A vale 10, então já deu a hipotenusa. Ele quer saber o valor de B, que é um dos catetos. Então, sempre quando ele pedir um dos catetos, ou B ou C, ao invés de somar, no final você vai subtrair, porque sempre esse número vai passar para o outro lado subtraindo. E se fosse C também, o C ia passar para cá subtraindo também. Então, você fazia essa continha de subtração, achava um valor e no final você extrai a raiz, tá bom? Então, sempre as questões vão ser assim. Se tiver pedindo a hipotenusa, você vai somar e no final tira a raiz. E se pedir um dos catetos, você vai subtrair, né, que vai passar para o outro lado, e tira também a raiz. Então, sempre você tem que tirar a raiz no final, a raiz quadrada desse valor que deu aqui, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Outro detalhe importante sobre a hipotenusa. A hipotenusa, pessoal, sempre é o maior valor no triângulo retângulo. Vamos provar isso? Tá aqui, ó. Esse valor de B que a gente encontrou foi de quanto? O valor de B foi 6 centímetros. Então, ó, 6, 8, 10. Sempre a hipotenusa vai ser o maior valor no triângulo retângulo, tá bom? Sempre a hipotenusa vai ser o maior valor. Então, chegamos ao fim de mais uma videoaula do canal Passo a Passo. Se você gostou, já deixe o seu like, comente aqui embaixo, tá bom? Se você quiser ajudar o professor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, faça a sua inscrição no nosso canal, eu agradeço demais, tá bom? Então, fique com Deus e até a próxima.